Fala, concurseiro, professor Charles Carvalho, Snipe Concursos. Hoje vamos abordar a Lei 13.022 de 2014, que é logicamente conhecido como Estatuto das Guardas Municipais. Uma lei muito importante para aquele concurseiro que almeja o cargo de guarda municipal. Certo, galera? Sem enrolação, vamos lá. Capítulo 1, disposições preliminares. Esta lei, que é o Estatuto, institui normas gerais, Normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. O que é importante você, logicamente, aprender? O artigo 144, galera, o artigo 144, o que é que ele faz? Qual é a referência dele? Ele diz que a segurança pública, ele fala que a segurança pública é dever, É dever do Estado, É dever do Estado e, logicamente, é responsabilidade ou responsabilização de todos, Então, responsabilidade de todos. E ele diz que a segurança pública, lógico, ela é exercida para a preservação, da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, Então, essa segurança pública, ela é exercida para preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E ela é exercida por alguns órgãos. Quais são esses órgãos? Bom, os órgãos são PF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Penal, certo? Os órgãos que estão expressamente no caput do artigo 144. Aí, o parágrafo 8º, o que é que ele diz? O que é que fala o parágrafo 8º do artigo 144? Ele diz que os municípios poderão, então percebe que ele fala que não é deverão, é poderão constituir guardas municipais, Guardas municipais, para quê? Qual é o objetivo aqui de constituição dos guardas municipais? Destinado a quê? Destinado a proteger quem? O BIS, Proteger o BIS. O BIS aqui, logicamente, é os bens, as instalações e os serviços em âmbito municipal, logicamente. Certo, galera? Então, esse é o papel expressamente previsto da guarda lá no parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, certo? Não tem como errar. Galera, vamos lá para o artigo 2º. O artigo 2º muito importante para a prova. As guardas, ele fala que incumbe às guardas municipais instituição de caráter civil. Olha lá. Então, ele fala que as guardas são instituições de caráter civil. Se é caráter civil, galera, presta atenção, não é caráter militar, logicamente. Nesse caráter civil, você tem que estudar na lei o artigo 14. O artigo 14, ele faz referência, logicamente, dizendo que as guardas municipais não estão sujeitas aos regulamentos disciplinares de natureza militar. Então, a guarda municipal, como ela é de caráter civil, então ela não está sujeita aos regulamentos disciplinares de natureza militar, por exemplo, da PM, BM, então das Forças Armadas, É o que está previsto no artigo 14. Relacionado a esse caráter civil também, tu tem que ler o artigo 19 do Estatuto, que ele faz referência também a essa característica aqui. Por quê? Ele diz que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode, na estrutura hierárquica da Guarda Municipal, não pode ser utilizado, por exemplo, denominações idênticas às forças militares, Em relação a posto e graduação. Então, por exemplo, na Polícia Militar, A Polícia Militar,
ela tem lá, por exemplo, as praças, né, que possuem graduação, e o posto, os oficiais, tá? Deixa eu apagar aqui, os oficiais que possuem posto, né? Essas praças aqui, por exemplo, elas se classificam aqui em soldado, cabo, sargento, né, que aqui se divide em terceiro, segundo e primeiro sargento. Os oficiais, por exemplo, se divide aqui em segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Isso na PM, por exemplo, tá? Então, essa estrutura aqui não cabe à guarda municipal. Não cabe à guarda municipal, tá bom? Então, tanto é que na guarda municipal, quando você pega a legislação municipal, né, quando você estuda para a guarda, tem lá, por exemplo, na PM é coronel, né? Então, na guarda é um inspetor geral. Tem um inspetor geral, subinspetor geral, tem a direção, né, direção de saúde, corregedoria, então tem essa divisão dentro da estrutura hierárquica da guarda, mas não pode ser idêntica à das forças militares, previsto no artigo 19, essa informação, tá? Aí continua a leitura aqui. O artigo 2º diz que incumbe às guardas, instituições de natureza civil, né, de caráter civil, tu já sabe, uniformizada. E olha que ele fala aqui, ó, uniformizada. Então, cuidado, a guarda municipal, ela vai ter uniforme, assim como a polícia penal, a polícia civil. Não é fardamento, é uniforme. Então, fique atento com isso. Baseado nessa uniformização aqui, tu tem que ler dentro do estatuto o artigo 21, tá? O artigo 21 do estatuto. Ele diz lá que as guardas municipais, elas vão utilizar uniforme e equipamentos padronizados. Então, vai ter os uniformes e equipamentos padronizados. Aí, quando ele fala em relação ao uniforme, esse uniforme aqui, ela fala que é preferencialmente azul marinho. Cuidado, não é obrigatoriamente azul marinho, é preferencialmente. Tem guarda que usa, por exemplo, verde, né? Tem guarda que usa outro tipo de cores, né? Preto, mas o azul marinho é preferencialmente, não é exclusivamente azul marinho, tá bom? Continuando a leitura no artigo 2º, ele diz que ela é uma instituição de caráter civil, uniformizadas e armadas. Olha lá, então ele fala aqui que ela é, logicamente, aqui armadas, né? Então a polícia, a guarda municipal, na verdade, ela logicamente vai ter porte de armas. Aí, baseado dentro desse artigo aqui, dessa parte que ela diz que a guarda municipal é uma instituição armada, eu tenho que ler o artigo 16 da lei, né? O artigo 16 da lei do estatuto, ele diz que as guardas municipais, aos guardas municipais, é autorizado o porte de arma. Então, ele diz aqui que em relação aos guardas, é autorizado, né? Autorizado, então ele fala aqui que é autorizado o porte de armas. Certo, galera? Então, é importante você ter essa noção dentro do artigo 2º e te remeter, logicamente, a outros artigos que têm correlação. Aí continua lá. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, né? Então, conforme previsto em lei, em relação à arma, por exemplo, é de acordo com o Estatuto das Armas, né? Desarmamento. A função de proteção municipal preventiva, isso aqui é importante. Qual é o papel, qual é a finalidade primária da guarda? É a proteção municipal preventiva. Então, cuidado, a guarda municipal,
segundo o artigo 2º, ela tem caráter preventivo. Quando você estuda poder de polícia, você aprende que o poder de polícia, existem as polícias administrativas e as polícias judiciárias, né? Polícia judiciária, polícia federal, polícia civil, que são polícias que atuam de forma repressiva após, né, o delito, após o crime. Já as demais polícias administrativas, e aqui também entra a Guarda Municipal, por exemplo, nessa incumbência, eles atuam de forma preventiva, tá? Então a Guarda Municipal, ela vai atuar de forma preventiva, né? Então ela vai atuar ali, por exemplo, quando ela está na viatura ali, está atuando de forma preventiva para evitar ali um cometimento de um delito, de um crime, né? Gerar ali aquela situação que você aprende quando você estuda o uso progressivo da força. Certo, galera? Ressalvadas as competências da União, né? Ressalvadas as competências da União, então a competência da União, a competência dos estados e do DF. Certo, galera? Então, artigo muito importante para a prova. Capítulo 2, dos princípios. Aqui despenca em prova, galera. Então, capítulo 2 dos princípios despenca em prova. Você tem que, logicamente, sempre ao pegar praticar exercício, fazer exercício, você vai ver que o artigo 3º despenca em prova. Bora lá? O que diz o artigo 3º? O artigo 3º ele diz que são princípios mínimos. Então, é importante você ter noção que ele fala que são princípios mínimos, tá? De atuação das guardas. Então, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Quais são esses princípios? Está aqui. Princípio mínimo. O princípio mínimo é, logicamente, aqui, a proteção dos direitos humanos fundamentais. Então, proteção dos direitos humanos fundamentais. Então, proteção à vida, à incolumidade das pessoas, né? Por exemplo, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Então, proteção dos direitos humanos fundamentais, né, previsto na Constituição Federal, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Esse é um princípio mínimo, tá? Então, posso dizer que isso aqui é um rol apenas exemplificativo? Correto. São princípios mínimos, mas existem outros princípios. Preservação da vida, né, que tem correlação aqui, logicamente, à proteção dos direitos humanos. Redução do sofrimento e diminuição das perdas. Então, esse é um princípio mínimo de atuação das guardas. Preservação da vida, redução do sofrimento, né? E diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo. Acabamos de ver no artigo 2º uma das atribuições, né? Que ela vai atuar de forma preventiva. Então, patrulhamento preventivo, esse é um dos princípios mínimos a ser observado na atuação das guardas municipais. Compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força, tá? Então, o uso progressivo da força, que você vai estudar quando você passar no concurso da guarda, por exemplo, então, e outro concurso voltado à segurança pública, você aprende lá, logicamente, o uso progressivo da força, certo, galera? Tá? Muito importante para você não errar esses princípios mínimos dentro do Estatuto das Guardas. Bora lá, como é que cai em prova isso? Caiu na prova. Olha lá essa primeira questão aqui, né, relacionado logicamente ao Estatuto da Guarda. Olha lá. De acordo com a Lei 13.022, né, então, de acordo com a Lei 13.022, que dispõe sobre o Estatuto da Geral das Guardas Municipais, um dos princípios mínimos, né, de atuação das guardas é o uso imediato da força? Não, é o uso progressivo da força. Então, o ato é errado, porque não é uso imediato da força. Acabamos de ler que é o uso progressivo da força, né? Então, o gabarito aqui logo de cara, B de bola. Patrulhamento ostensivo, não. Lembra, a guarda municipal, ela vai atuar em patrulhamento preventivo. Preventivo, tá bom? Preventivo. Compromisso eventual com a evolução social da comunidade. Compromisso eventual? Não, acabamos de ler bem aqui, ó, ele fala compromisso com a evolução social, não é um compromisso eventual.
Proteção de caráter excepcional também não, tá? Então, B de bola, gabarito, bem fácil. Essa segunda questão relacionada aos princípios, ele diz assim mesmo. A Lei 13.022 define princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Qual princípio a seguir, ou seja, que esteja aqui ao sul, é obrigatório e norteador das ações das guardas municipais? Quais são esses princípios aqui, galera? Norteadores relacionados, logicamente, às guardas municipais. Olha lá que ele fala. Exclusividade de atuação no policiamento extensivo, no policiamento dela é preventivo, e esse exclusivamente aqui, logicamente, também mataria a alternativa A. Subordinação às polícias militares em operações integradas. Subordinação à polícia militar, não, tá? Em operação integrada, ainda que tenha operação integrada, mas ela não é subordinada, logicamente, à polícia militar. Atuação prioritária em segurança patrimonial e de instituições privadas e proteção dos direitos humanos fundamentais e das liberdades públicas. Correto. Então, letra E, gabarito, tá? De acordo com o artigo que acabamos de ler, né? Relacionado aos princípios, tá? Mínimos a ser observado pela guarda, que está no artigo 3º, logicamente. Certo, galera? Das competências. Galera, vamos lá para as competências da guarda, capítulo 3. Muito importante. Aqui nessa parte de competência, eu coloquei, logicamente, algumas decisões da STF, que é para você ter conhecimento, logicamente, num concurso mais de nível, que vamos supor que tu vai fazer um concurso para a guarda, em que o município exige que a guarda seja a nível superior. Então, essas decisões aqui, elas vão ser necessárias. Já, logicamente, para um concurso que aguarda o requisito mínimo é nível médio, dificilmente cai essas decisões, tá? Mas é bom você aprender a mais, nunca menos. Capítulo 3 das competências. Olha lá, galera. É competência geral das guardas municipais. Então, olha lá, é competência geral. Competência geral das guardas municipais. O quê? A proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, tá? Então, olha lá. Então, a competência aqui geral é a proteção de bens, né? Logicamente, do município, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, né? Então, os prédios, por exemplo, do município. Certo, galera? Aí percebe que dentro desse artigo 4º aqui, existe uma vide ADPF 995, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Aí vamos lá entender outra coisa importante aqui. Parágrafo único diz: os bens, né, então a proteção dos bens, então esses bens que o artigo 4º caput faz menção, os bens mencionados no caput abrange os de uso comum, os de uso especial e os dominicais. Como assim, professor? Os bens de uso comum, galera, você estuda isso, logicamente, classificação dos bens públicos, lá no Código Civil, tá? No Código Civil. Então, por exemplo, uso de bem comum, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, nesse uso de bem comum aqui, eu vou ter, por exemplo, aqui as ruas, as praias, tá? Por exemplo, as praças, certo? De uso especial. Então, de uso especial, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, uma delegacia, né? Eu tenho, por exemplo, um prédio do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, né? O prédio da própria guarda, né? do município. Então, são órgãos, são bens de uso especial, certo? E os bens de uso dominicais, né, são aqueles patrimônios pertencentes ao poder público, né, a pessoas de direito público. Então, pode ser, por exemplo, aqui, uma terra devoluta, por exemplo, tá? Então, essa é a classificação aqui em relação aos bens, segundo o parágrafo único do artigo 4º. Galera, dentro dessa competência, deixa eu logo colocar para você aqui as decisões mais recentes, lembrando que essa lei aqui sobre a guarda
já atualizada no ano de 2025, tá? Então, muito atualizada essa aula de hoje. Certo, galera? Olha lá, algumas decisões relativas à guarda municipal que é importante você aprender. Em relação à DPF, né, que faz menção aqui na lei, ó, a DPF 995. Então, decidiu o STF que a guarda municipal, ela é órgão integrante de segurança pública. Ainda que não esteja expressamente no caput do 144, que futuramente, logicamente, vai ser expressamente colocado lá, mas, segundo o STF, a Guarda Municipal ela é órgão integrante da segurança pública, tá? Ainda que não esteja lá no rol taxativo do 144, mas, segundo o STF, ela é um órgão integrante da segurança pública. Então, essa DPF já acabou com essa divergência, né, em relação a à atribuição da guarda. Aí continua lá. Em relação ao porte de arma, vimos que a guarda tem direito à arma, né? É uma das que acabamos de ler anteriormente. Só que, logicamente, questionaram essa incumbência, se ela poderia ter arma ou não, tá? Porte de arma ou não. Aí o STF julgou, tá? Então, olha aqui. A ADIM 5948 e a 5538 e a ADC 38. Então, o STF decidiu o quê, gente? Que é constitucional a restrição, é inconstitucional, na verdade, desculpa, é inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes da Guarda Municipal das capitais. Então, as guardas das capitais, né, por exemplo, dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, é inconstitucional a restrição do porte de arma aos integrantes da Guarda Municipal das capitais, né? Então, por exemplo, Belém, né? Porto Alegre, Salvador, dos municípios com mais de 500 mil habitantes. E de guardas municipais dos municípios com mais de 50 e menos de 500, quando em serviço. Então, quando em serviço, os guardas municipais dos municípios com mais de 50 e menos de 500 mil habitantes, eles vão ter porte de arma durante o serviço. Só que os guardas municipais das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, independe de estar em serviço, tá? Então, essa é a lógica do STF ao julgar as ADIMs 5948 e 5538 e a DCT, logicamente, 38 aqui. Outra decisão do STF a respeito das guardas, que é importante você saber, é que ele decidiu, né, no tema, logicamente, 472 da ADI ou da ADIM 5780, ele diz que a Guarda Municipal tem competência para lavrar auto de infração de trânsito, ou seja, a Guarda Municipal ela tem poder de polícia de trânsito, então ela pode, por exemplo, fiscalizar o trânsito, ela pode lavrar auto de infração e impor multas sem problema nenhum. Então, uma outra competência, né, que o STF reconheceu, logicamente, as guardas municipais, e é muito importante, logicamente. Outra decisão do STF, galera, relacionada ao recurso extraordinário 608588, né, no tema 6656, o STF decidiu que é constitucional, no âmbito dos municípios, o quê? O exercício das ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário. Então, fica atento. Acabamos de ler aqui, por exemplo, que a Guarda Municipal, ela tem, logicamente, vai atuar de forma preventiva, né? Acabamos de ler aqui que ela vai atuar na proteção municipal preventiva, então ela é preventiva, ela não é repressiva. Então, em regra, ela não vai ter, logicamente, atuação ostensiva.
Isso segundo, logicamente, a letra da lei. Todavia, se a banca, se você fizer um concurso para a guarda que exige nível superior, você tem que saber esse detalhe, né? Que hoje, segundo o STF, a guarda municipal, ela tem competência de polícia ostensiva comunitária, então ela tem poder de polícia ostensiva comunitária, certo, galera? Então essas decisões são importantes. Logicamente, em regra, essas decisões aqui, essas decisões jurisprudenciais do STF, tu só vai lembrar para cargos de nível superior, né? Para cargo de guarda no município que exige nível superior. Todavia, para nível médio, dificilmente cai, mas é melhor você pecar por excesso, ou seja, aprender a mais do que a menos, certo? Galera, artigo 5º. O artigo 5º, o que é que o artigo 5º ele vem dizer? O artigo 5º, galera, ele vem falar das competências específicas da guarda, tá? Então, ele fala aqui, quais são as competências? São competências específicas das guardas municipais, respeitadas competência dos órgãos federais e estaduais, né? Então, respeitada a competência dos órgãos do Estado e, logicamente, da União. Quais são as competências específicas da guarda? Nós vimos aqui em cima as competências gerais, tá, gente? Competência geral da guarda, produção de bens, serviços, logradouros públicos, instalações municipais, logicamente. Aí aqui no artigo 5º ele vem falar, logicamente, dessa competência específica. Vamos ler algumas competências, logicamente, aqui, que é importante para a tua prova. Bora lá. Competências específicas. Zelar, né? Zelar pelos bens. Então, zelar aqui pelos bens, equipamentos e prédios públicos municipais, né? Então, uma competência específica. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, né? Então, presença e vigilância é ação progressiva, bem como coibir as infrações penais, né? Então, as infrações penais, um crime ou uma contravenção, ou infração administrativa, e atos infracionais que atentem quanto aos bens, serviços e instalações municipais. Atuar de forma preventiva e permanente no território do município. Então, ela vai atuar de forma preventiva, porque uma das incumbências delas principais, né, das guardas, é a atuação preventiva. Para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações. Né? Então, isso aqui é importante também, essa incumbência. Quando cai essa incumbência, gente, é letra de lei, né, que ela pode mudar uma palavrinha ali para te confundir. Colaborar de forma integrada, olha lá, então a guarda pode colaborar, né, colaborar, na verdade, de forma integrada com órgãos de segurança pública. Gente, é importante, né? Então, a guarda, uma das incumbências é colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, então outros órgãos de segurança pública, né? As secretarias, a polícia civil, em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Correto, né? Numa atuação, por exemplo, integrada, é muito bom ter uma guarda, ter a polícia militar. Hoje até a polícia penal atua buscando essa paz social, a polícia penal também atua de forma integrada com outros órgãos de segurança pública, tá? E nada impede a guarda de fazer isso também. Colaborar com a pacificação dos conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa. Correto, ela vai colaborar para que aquele conflito seja resolvido de forma pacífica, logicamente, né? Logicamente, buscando essa paz social. Exercer, inciso 6, as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos do CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual e municipal. Acabamos de ler na decisão do STF, né, ali em cima, que ele reconhece que a guarda municipal, ela tem poder de polícia de trânsito, né, de trânsito. Nós vimos isso ainda agora, tá bom? De trânsito. Certo, galera? Olha lá.
Outra competência específica, tá? Outra competência específica. Proteger o patrimônio, então proteger o patrimônio ecológico, histórico e cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive, aí ele fala aqui, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades, né? Então, atuar com os órgãos de defesa civil, com o Corpo de Bombeiro Militar, por exemplo, também aqui. Interagir com a sociedade civil, né, no inciso 9º, para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria e às condições de segurança da comunidade. Então, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas, e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança, né? Então, é importante esse papel da guarda ali, se reunir na escola, discutir com a sociedade civil a respeito dessa segurança da comunidade, né? A melhoria dessa segurança. Estabelecer parcerias, então, é uma competência também aqui específica, estabelecer parceria com órgãos estaduais e da União ou municípios vizinhos por meio de celebração de convênio e consórcio, tá? Então, aqui é importante. Pode, por exemplo, o município, a guarda de um município, ela celebrar um consórcio público com outro município, por exemplo. Então, a guarda, por exemplo, de Belém poderá, por exemplo, fazer um consórcio com outro município, um município limítrofe, por exemplo, que seja, não há problema. Um consórcio voltado, logicamente, a ações preventivas de competência da guarda. Articular-se com órgãos municipais e de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município. É outra incumbência importante aqui, competência específica. Integrar-se com os demais órgãos do poder de polícia administrativa, né? Então, polícia civil, polícia militar, polícia penal, visando a contribuir para a normalização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, né? Então, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo diretamente ou imediatamente quando deparar-se com elas, tá? Então, isso aqui também é uma outra competência específica. Encaminhar, cuidado, isso aqui já caiu em prova várias vezes, ao delegado, ou seja, ao DELTA, à autoridade policial, tá? Então, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o auto da infração, tá? Então, encaminhar ao delegado de polícia, diante de uma situação de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Então, cuidado, olha lá. Então, segundo o inciso 14, uma das competências específicas, né, da guarda é encaminhar ao delegado, ou seja, a autoridade policial, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível, logicamente, se der, e sempre que necessário, tá, galera? Então, isso aqui, logicamente, né, você tem uma portaria ministerial de 2010 que estabelece essas regras de atuação aqui por parte dos órgãos de segurança pública. E a Guarda Municipal também vai ter, logicamente, as atribuições de, quando possível, sempre que necessário, preservar o local do crime, né? Então, atuar ali, encaminhar o autor da infração que esteja ali em situação de flagrante delito. Outra incumbência específica é contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor do município, tá? Plano diretor municipal, por ocasião de construção de empreendimentos de grande porte, tá? Então, isso é importante. Contribuir para o estudo do impacto na segurança local, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimento de grande porte, tá? Então, um empreendimento de grande porte, será que ele vai gerar, por exemplo, ali, impacto na segurança local, né? Então, isso tudo é observado, né? Construção, por exemplo, de
um shopping, de um estágio, né? Então, um empreendimento de grande porte pode gerar logicamente, esse impacto na segurança local. Então, isso aqui vai ser discutido também. Então, ela vai contribuir a guarda municipal para isso. Outra incumbência específica é desenvolver, né, ações de prevenção primária à violência. Lógico, o papel é evitar a violência, então prevenção primária. Isoladamente ou em conjunto com demais órgãos da própria municipalidade, né, com outros órgãos do município, ou de outros municípios na esfera, ou da esfera estadual ou na esfera federal, tá? Então, essa prevenção primária à violência, ela pode atuar de forma isolada, então a Guarda Municipal do município X, ou em conjunto com outros órgãos do próprio município, onde ela, logicamente, pertence, ou de outros municípios, ou também da esfera estadual ou federal. Auxiliar a segurança de grandes eventos, olha lá, auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários, tá? Então, de autoridades e dignitários aqui. Então, por exemplo, no Pará vai ter a COP30, então, ela, logicamente, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tá? A Guarda Municipal vai atuar ali, logicamente, auxiliar nessa segurança, logicamente. Quanto mais autoridades, quanto mais policiais, quanto mais guardas tiver, melhor, logicamente, tá? Te dei um exemplo só da COP30, mas pode ser um outro evento, uma Copa, por exemplo, uma Olimpíada, né? Um show de repercussão aí nacional, internacional. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, então ela vai atuar mediante ação preventiva na segurança das escolas, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente, tá? Com o corpo discente e docente, ou seja, dos alunos e professores, das unidades municipais de ensino, de forma a colaborar com a implantação da cultura da paz na comunidade local, né? Essa cultura da paz é interessante, ela está lá, por exemplo, na LDB, como um dos princípios, né? Princípios do ensino, né? A cultura da paz, a defesa da paz. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá, tá? Então, ele diz aqui que ela poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União dos Estados DF ou de congêneres de municípios vizinhos, na hipótese previstas no inciso 13 e no inciso 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144, né, que eu falei para você, que é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, e deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Aí vamos lá, previsto no inciso 13 e 14, né, no inciso 13 e 14, ele fala aqui, ó, inciso 13, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la diretamente quando deparar-se com elas. Encaminhar o delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível, né? Então, aqui no caso do 13 e 14. Certo, galera? Como cai em prova isso aqui? Olha lá, como é que cai em prova isso aqui? Questão aqui, Prefeitura de João Alfredo, 2025. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, as guardas municipais possuem competência específica na proteção da população e do patrimônio público. A cenário alternativa que representa uma atribuição dessas corporações. Atuar de forma substitutiva das polícias militar e civil? Não, tá? Assumindo policiamento ostensivo e investigativo? Não, policiamento ostensivo, né, segundo a lei, a letra da lei, compete, logicamente, não à guarda, ela atua de forma preventiva, não ostensiva. E investigativo cabe, logicamente, à Polícia Civil, à Polícia Federal. Zelar pela segurança de bens, serviços e instalações municipais, podendo colaborar com ações preventivas voltadas à proteção da comunidade. Ó,
A B está toda coerente, né? Mas vamos analisar as demais. Realizar a fiscalização direta do trânsito estadual e rodoviário sem necessidade de cooperação com outros órgãos de segurança. É errado, tá? Porque ela vai atuar aqui, logicamente, na atuação com os demais órgãos, né, através de convênio, e o trânsito no âmbito do município. Exercer atividade de policiamento ostensivo? Não, preventivo, né? Então, B de bola, gabarito, bem fácil. Então, galera, é assim que cai. Uma questão de 2025, mas bem fácil, né? Letra de lei. Bora lá? Capítulo 4, da criação das guardas. Capítulo 4, da criação das guardas. Artigo 6º. O município pode, percebe que a lei fala, município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Percebe que são as mesmas, né, informações que estão lá, por exemplo, no parágrafo 8º do artigo 144, que ele diz lá que o município pode constituir guarda. Então, o município pode. Galera, professor, mas por que não coloca deve? Gente, se colocar deve, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, né? Tem município que só depende de recurso do repasse concessional, né? Daquilo que é obrigado pela Constituição da União e Estado repassarem para município. Fora isso, o município não tem e não capta receita. Então, já pensou, tivesse aqui, o município deve criar. Então, qualquer município, por exemplo, lá do interior, que tem 5.000, 6.000 habitantes, vai criar um distrito de guarda, né? Então, por isso que aqui está no município, o município pode constituir guarda, tá? Querem mudar isso aqui, já tem lá uma proposta de emenda para mudar, uma proposta de lei, logicamente, e também da emenda para mudar o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, para alterar esse pode para deve, tá? Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada, então cuidado, ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, logicamente, tá? É o prefeito, tá? Certo, galera? Então, ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Aí, continua aqui. Questão de prova. Em consonância com a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, o município pode criar, por lei, sua guarda municipal, sendo ela subordinada a quem? Presidente da Câmara? Não. Chefe do Poder Executivo Federal? Também não. Presidente não. Governador? Também não. Prefeito, né? Então, chefe do Poder Executivo Municipal, logicamente. Presidente do Tribunal de Contas de Justiça do Estado? Também não. Tá? Então, galera, percebe uma questão também de 2025, mas bem fácil, não tem como você errar na hora da prova. Certo, galera? Bora lá. O artigo 7º, ele diz assim mesmo, galera, que as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a... As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4 ou 0,4% da população, né, em município com até 50.000 habitantes. Então, 0,4% da população em município com até 500.000 habitantes. 0,3% ou 0,3% da população, tá, em município com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes. 0,2% ou 0,2% da população em município com mais de 500.000 habitantes, certo? Então, é importante você lembrar, olha lá, é importante você lembrar que município, né, até 50.000 aqui, município, tá, de mais de 50.000 e menos 500.000 e município de mais de 500.000, é importante você lembrar, olha lá, que
Em municípios de até 50 mil habitantes, eu vou ter, logicamente, ali o efetivo não pode ser superior a 0,4 ou 0,4% da população, tá? Da população. Mais de 50 mil e menos de 500 mil, tá? 0,3 ou 0,3% da população. E mais de 500 mil, né? Com mais de 500 mil, 0,2 ou 0,2% da população. Só que olha lá, toma cuidado, que bem aqui ele coloca uma ressalva. Desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. Né? O inciso 3 diz, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2. Não entendi, vamos lá. Galera, então, por exemplo, quanto é 0,4 ou 0,4% da população em município com até 50 mil habitantes? Então, está dizendo aqui, se você fizer o cálculo matemático, vai dar 200 guardas, tá? Então, as guardas municipais não poderão ser o efetivo superior a 200 guardas. Então, um município que tem uma população de até 500 mil, 200 guardas esse município vai ter. Não pode ter mais do que isso. Agora, imagine que o município X ele tenha 280 mil habitantes. 280 mil habitantes. Essa é a população do município. Esse município, ele pode, por exemplo, fazer um concurso e colocar, por exemplo, 190 guardas? Não. Ele tem que colocar, olha lá, ele tem que observar que, segundo o estatuto, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. Ou seja, qual é o efetivo do inciso 1? Não é 200? Então, não pode ser inferior a 200. Então, se o município tem 280, a divisão dessa 0,3, ela não pode ser inferior a 200 guardas municipais. Tá? Sempre tem que ser a mais. Nunca pode ser menos que 200 guardas. Tá? Logicamente, no município que tem mais de 50 mil até 500 mil. A mesma lógica é no inciso 3. Então, ele fala aqui, ó, desde que não seja inferior ao disposto no inciso 2. Ou seja, um município que tem mais de 500 mil habitantes, ele não pode, por exemplo, o efetivo dele ser inferior à porcentagem, por exemplo, do inciso 2, né? Do inciso 2. Então, essa é a lógica aqui. Então, fica atento com essa observação no final. Claro, memoriza a porcentagem, então 0,4 para município de até 500 mil habitantes, 0,3 para município de mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1, ou seja, o efetivo de até 500 mil, né, que é, no caso aqui, 200 guardas. O inciso 3 diz 0,2 ou 0,2% da população em município com mais de 500 mil, desde, logicamente, que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2, tá bom? Então, fica atento com isso. Como é que cai em prova isso, professor? Olha lá. Essa questão aqui de 2024, conforme disposto na Lei 13.022, em município com até 50 mil. Se é até 50 mil, acabamos de estudar que até 50 mil é quanto? É 0,4, né? Tá aqui, ó, 0,4, tá bom? Ou 0,4%. Então, fica atento com isso. Certo? 0,3 para município com mais de 50 e menos de 500 mil, 0,2 no município com mais de 500 mil habitantes, tá bom? Então, fica atento que essa regra que está aqui no artigo 7º, inciso 1, 2 e 3. Também fácil, não tem como errar. Artigo 8º diz, ele fala assim mesmo, os municípios limítrofes, tá? Mediante consórcio, então mediante um consórcio público, tá? Podem utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Então, olha lá, ele está dizendo aqui o quê?
que os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, né? Então, esse consórcio pode ser acordado entre, logicamente, os municípios, eles podem utilizar de forma recíproca os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada, tá? Então, o município, por exemplo, Belém, Ananindeua, Belém, Marituba, por exemplo, tá? Então, os municípios limítrofes aqui poderão fazer um consórcio e a população se beneficiar, logicamente, dos serviços que essas guardas vão proporcionar de forma recíproca, tá bom? Artigo 9º diz: as guardas municipais é formada por servidores, olha lá, então a guarda municipal é formada por servidores públicos, integrante de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto na lei municipal, tá? Então, está dizendo aqui que a guarda municipal é composta por servidores de carreira única, ou seja, eles vão evoluir na carreira, né? Então, tem direito à promoção dentro da carreira, por exemplo, de guarda municipal, certo? E PCCR, né? Então, PCCR aqui, que é o Plano de Cargos e Salários e Carreiras. Aí, capítulo 5, da exigência para a investidura. Galera, cai em prova isso, professor? Despenca, tá? Despenca. Então, vamos lá entender uma coisa. Olha lá. São requisitos básicos. Isso é importante você não esquecer. São requisitos básicos. Significa o quê, professor? Que são requisitos mínimos. Mínimos? Isso aqui deve ser respeitado, mas pode ser mais, tá? Sem problema nenhum. Pode-se exigir outro requisito? Sim, é requisito básico, requisito mínimo aqui. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal. Nacionalidade brasileira. Então, nacionalidade brasileira. Então, significa aqui que tu pode ser o quê? Pode ser o quê? Pode ser, quando ele fala nacionalidade, pode ser brasileiro, nato ou naturalizado. Segundo, logicamente, o artigo 12 da Constituição, inciso 1 e 2. Gozo dos direitos políticos. Tem que estar gozando plenamente dos direitos políticos, ou seja, não pode estar suspenso, né, ou perdido dos direitos políticos. Está quite, né, com as obrigações militares e eleitorais, lembrando que eleitorais é para ambos os sexos, né? Então, lembrando que é para ambos os sexos. A banca pode ser maliciosa aqui, tá? Ela pode dizer assim mesmo. Quitação com as obrigações militares e eleitorais para ambos os sexos são requisitos para a investidura em cargo público da Guarda Municipal. Aí errou por quê? Ambos os sexos é o eleitoral, militar somente para o homem, tá bom? Então fica atento com isso. Nível médio completo de escolaridade. Então é básico o nível médio, tá? Nível médio completo de escolaridade. Idade mínima de 18 anos, tá? Então a idade mínima é 18, claro que cada lei municipal define a idade máxima, né? Então, por exemplo, tem uns que colocam 40 anos, 50 anos. Aptidão física, mental e psicológica, logicamente, né? Você tem que ter aptidão física para ocupar o cargo de guarda, tem que ter preparação física, não pode ter uma deficiência, por exemplo, né, que te impeça de exercer o cargo, por exemplo, paraplégico, tetraplégico, né, um anão, por exemplo. Mental, psicológico, tá bom? Então, são aptidão física, mental e psicológica, né? Então, tu vai, logicamente, passar por avaliação psicológica para ver se tem condições emocionais para exercer o cargo de guarda, que vai ter situações que você vai atuar de forma preventiva, mas vai ter situações que você vai estar em situação ali de perigo, né? Uma atuação ali para repelir uma infração penal que está acontecendo, então você tem que ter ali preparo psicológico para isso. Idoneidade moral comprovada por investigação social, né? Então é um requisito.
certidão expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Municipal, né? Então, por exemplo, certidão ali da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, né? do Poder Judiciário Estadual, Federal, tá bom? Então, são requisitos. Para você, isso aqui é importante para a prova. Aí, olha lá, tem um mnemônico para você, eu fiz um mnemônico para te ajudar a memorizar isso aqui, tá? Então, por exemplo, quais são os requisitos básicos para investidura? Professor, primeiramente, por que requisitos básicos? Gente, por exemplo, aqui, ó, no inciso 4, ele fala nível médio completo de escolaridade. Então, isso é básico. Mas nada impede que um município exija nível superior de você. Pode, professor? Claro que pode. Ele não pode exigir fundamental. Fazer concurso para guarda nível fundamental. É exigindo nível fundamental. Não pode. Que o básico é o nível médio. Mas pode que ser nível superior sem problema nenhum. Tá bom? Olha lá. Mnemônico aqui. Nasci, né? Então, olha lá. Nasci. Kit. Nasci kit. E aos 18, nasci kit e aos 18, tá? Com idoneidade, vou colocar o resto aqui, e aptidão, tá? Vou apagar aqui, e aptidão, gozei com nível de escolaridade. Vou colocar para cá. Com nível de, gozei com nível de escolaridade, tá? Escolaridade. Olha lá, para você entender. Professor, esse é o mnemônico aqui para te ajudar, logicamente. Então, preste atenção. Nasci, nacionalidade brasileira, brasileiro nato naturalizado. Kit, quitação com obrigação eleitoral e militar. Lembrando que militar para o homem. E aos 18 é a idade mínima, 18 anos, logicamente. Idoneidade, né? Idoneidade moral, comprovada, logicamente, da investigação social e certidões pedidas perante o Poder Judiciário, né? E outros órgãos, federal e estadual. Aptidão, então, tem que ter aqui, ó, aptidão física, mental e psicológica. Gozo dos direitos políticos, logicamente, tá? Gozando plenamente dos direitos políticos. Nível, né? Então, é o nível de escolaridade exigido, logicamente, aqui, ó, nível de escolaridade, tá? Então, é o nível de escolaridade exigido para o cargo. Certo, galera? Não dá para você errar aí, tá? É esse mnemônico para a tua prova. Como é que caiu isso em prova, professor? Bora ver aqui. Caiu na prova. Questão de 2019 aqui. São requisitos básicos, né? Então, lembrando que é requisitos básicos para investidor em cargo público na Guarda Municipal, exceto aptidão física, mental e psicológica. Opa, tá aqui. Gozo de direitos políticos também. Idoneidade moral comprovada para investigação social e certidão expedida perante o Poder Judiciário Municipal, Estadual, Federal. Opa. Poder Judiciário Municipal, não existe isso, né? Poder Judiciário é só do Estado e da União. Quitação com obrigações eleitorais e militares, correto. Então, gabarito letra C, que ele quer o exceto, tá bom? Então, bem fácil, não tem como você errar isso aqui na hora da prova, certo, galera? Capítulo 6 da capacitação. Galera, o artigo 11 diz que o exercício das atribuições dos cargos de guarda requer uma capacitação específica com matriz curricular compatível com a atividade de guarda municipal.
tá? Então, para o exercício da atribuição de guarda, ele requer uma capacitação específica, né? Uma formação específica, assim como tem, logicamente, outros órgãos de segurança pública. Parágrafo único diz: para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional. Poderá, tá? A banca vai dizer que deverá, e não é deverá, poderá. Para a formação em segurança pública, elaborada pela Senasp, né? Que é a Senasp aqui, é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O artigo 12 diz: é facultada ao município a criação de órgão de formação. Então, cuidado, a banca vai dizer que o município deve criar um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento. Não. O órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda poderá ser criado, logicamente, pelo município. É uma faculdade, é um ato discricionário. O parágrafo 1º do artigo 12 diz que os municípios poderão firmar convênio ou consorciar-se visando ao atendimento do disposto no caput desse artigo, ou seja, o atendimento de capacitar especificamente, logicamente, os integrantes da guarda. O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, cujo conselho gestor seja assegurado a participação dos municípios conveniados, tá? Então, o Estado pode, assim como o município pode criar um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento, o Estado poderá também, mediante um convênio com os municípios interessados, manter um órgão de formação. Aí o terceiro ele coloca uma ressalva, tá? Que é importante aqui. Ele diz que o órgão de formação, né, que o Estado pode, né, manter juntamente com os municípios interessados, esse órgão de formação não pode ser o mesmo destinado à formação ou treinamento, aperfeiçoamento das forças militares, tá? Então não pode. Então fica atento que a banca vai dizer que o Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado. E aí vai dizer que esse órgão, tá? Ele pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento e aperfeiçoamento das forças militares, por exemplo, da PM, bombeiro. Não pode, essa ressalva aqui é importante. Certo, galera? Como é que caiu-se em prova? Cai na prova, olha lá. Então, caiu na prova aqui uma questão referente a essa capacitação. Diz assim mesmo: Fundatec, Prefeitura de Porto Alegre, Guarda Municipal 2025. Conforme disposto na legislação de que trata os assuntos relacionados às guardas municipais, a capacitação dos seus integrantes poderá ser feita, olha lá, somente em órgãos das forças militares estaduais? Não, lembra que não pode, tá? Somente aqui matou, não pode. Acabamos de ler, tá? No artigo 12. Somente em órgão federal, qualificado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp? Não, tanto é que o município pode criar seu órgão próprio, né? Ou então o Estado criar, juntamente com o município, manter um órgão de formação, não somente logicamente, da Senasp. Somente em escolas docentes de formação da Polícia Militar ou Polícia Civil? Não. A capacitação, formação e treinamento não estão definidos e regulados em legislação? Sim, acabamos de ver que a capacitação, formação e treinamento estão, né? Não estão errados, estão definidos e regulados em legislação. Logicamente, o que vai sobrar aqui é a letra E, tá? Em órgãos de formação própria, que ela pode criar, desde que atenda os princípios norteadores, né, do Estatuto da Guarda, que são os princípios do artigo 3º. Certo, galera? Então, bem fácil aqui. Bora lá. Capítulo 7 do controle. O artigo 13 diz: o funcionamento das guardas municipais será acompanhada por órgãos próprios permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação, auditoria. Então, aqui é importante, tá?
O funcionamento das guardas será acompanhada por órgãos próprios. Esses órgãos não são transitórios, eles são permanentes, segundo o Estatuto Geral das Guardas. Esses órgãos têm autonomia, são autônomos. E a atribuição desses órgãos, logicamente, que vão acompanhar, né, o funcionamento das guardas, a atribuição deles é de fiscalização, de investigação, auditoria, certo? E aí, mediante como? Como é que vai acontecer isso? Aí a lei diz, mediante controle interno e mediante controle externo. Controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior, é importante, tá? Então, o controle interno, ele é exercido por corregedoria, naqueles com efetivo superior a 50 servidores da guarda. E em todas as que utilizam arma de fogo. Tá? Então, vai ter um controle interno exercido pela corregedoria nos efetivos superiores, né, da guarda daquele município, daqueles com efetivo superior a 50 servidores da guarda. E em todas as guardas que utilizam arma de fogo. Para quê? Para apuração de infrações disciplinares atribuídas, logicamente, aos integrantes do seu quadro, né? Aos integrantes da Guarda Municipal. E também esse controle, né, através de órgão próprio, permanente, autônomo, com atribuições de fiscalização, investigação, auditoria, também vai se dar mediante controle externo. Esse controle externo, que é interessante, ele é exercido por ouvidoria. Essa ouvidoria é independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal. Lembrando que no controle interno aqui tem um requisito, né? Ele é exercido pela corregedoria, mas naqueles municípios onde tem a quantidade de guardas com efetivo superior a 50 servidores da guarda. Já no controle externo, que é exercido pela ouvidoria, que possui independência, ela vai se dar, logicamente, independentemente de qual seja o número de servidores da guarda. Tá? Então, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar, encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta dos seus dirigentes, ou seja, dos guardas e integrantes das atividades do órgão, propor solução, tá? No controle interno, a ouvidoria também vai ouvir para propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes, né, a esses interessados a orientação, informação e resposta. Então, lembra que esse controle dentro do Estatuto Geral das Guardas pode ser um controle interno exercido pela corregedoria ou controle externo através da ouvidoria. Então, fica atento com isso, certo? Aqui, vamos para o artigo 14, que ele é importante. Olha o que ele diz. Para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, né? O inciso 1 faz referência a esse controle interno. A Guarda Municipal terá o Código de Conduta próprio, conforme expuser a lei municipal. Então, para efeito de controle interno, a Guarda vai ter o seu Código de Conduta, tá bom? Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Então, elas não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Eu já citei isso lá no início da aula, né, a respeito dessa regra do artigo 14, parágrafo único. Certo, galera? Caiu na prova. Como é que cai aqui, por exemplo, essa situação? Então, bem fácil, não tem como errar, tá? Olha lá. Segundo o Estatuto Geral, né, da FUNDEP, Prefeitura do Pará de Minas, Guarda Municipal 2018. Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, para fins do exercício de controle interno exercido por corregedoria das guardas, né,
com efetivo superior a 50 servidores, em todas as que utilizam armas de fogo e para apuração das infrações disciplinares atribuídas ao integrante do quadro. A GM deve ter código de conduta próprio e o código de conduta constará de, logicamente, lei municipal, tá? Lei municipal, que acabamos de ler bem aqui, tá? Lei municipal, certo? Então, bem fácil, não dá para errar aqui. Galera, das prerrogativas, bora lá. Capítulo 8 das prerrogativas. Então, bem fácil aqui para você não errar aqui informações sobre prerrogativas, que é muito importante para a tua prova. Olha o que diz aqui o artigo 15. Os cargos em comissões das guardas municipais, né? Então, o cargo em comissão das guardas municipais deverão, cargos em comissão deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, está dizendo que, galera, que os cargos em comissão, né, das guardas municipais, de inspetor, subinspetor, de direção, esses cargos eles devem ser providos por membros efetivos do quadro de carreira da guarda, né, do órgão ou entidade. Só que coloca uma ressalva, logicamente. Nos primeiros 4 anos, né, logicamente, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seu quadro. Então, a regra, segundo o caput do artigo 15, é que os cargos e comissões da guarda deverão ser preenchidos por membro efetivo da carreira do órgão ou entidade. Mas nos primeiros 4 anos, né, de criação daquela guarda do município, esses cargos em comissões poderão ser providos por profissional estranho aos quadros, tá bom? Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis de carreira, da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo, então aqui é interessante, deverá ser observado aqui esse percentual mínimo para o sexo feminino, tá bom? Então, deve ter o percentual mínimo. Logicamente, né, galera, hoje, com decisão do STF, tanto concurso para a área de segurança pública, PM, bombeiro, guarda, não tem mais esse mínimo aqui, tá? Então, hoje ele é ampla concorrência. Todavia, para a tua prova, letra de lei, logicamente, aqui um concurso de guarda nível médio, tu já sabe que esse percentual mínimo aqui, logicamente, para o sexo feminino, deve ser observado segundo o artigo 15, parágrafo 2º. Artigo 16. Parágrafo 3º que eu pulei. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Correto, né, gente? Dentro do plano de carreira das guardas, você vai progredir, você vai ter direito à progressão horizontal, em consequência, à progressão vertical, que nada mais é que a tua promoção. Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o que, galera? É autorizado o porte de arma, tá? Então, porte de arma de fogo. Nós já vimos isso, né, ao norte, quando eu citei as decisões do STF a respeito da constitucionalidade desse porte de arma por parte das guardas. Então, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei, né? Que lei? O Estatuto do Desarmamento. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrições médicas, decisão judicial ou justificativa de adoção de medida pelo respectivo dirigente. Então, vamos lá. Quando é que o guarda municipal ele vai ter o seu porte de arma suspenso relativo, logicamente, à sua atividade? Por restrição médica, então um problema psicológico, por exemplo, né? Uma decisão judicial,
né, uma decisão judicial, ou uma justificativa da adoção, né, ou justificativa da adoção da medida pelo dirigente da guarda, logicamente. Então, nessas três situações, pode estar suspenso o direito do porte de arma, em razão, logicamente, dessas situações pelo guarda municipal. 17. O que é que diz o 17? 17 diz assim mesmo: a Agência Nacional de Telecomunicação, então a Anatel, essa agência reguladora aqui, que é uma autarquia, destinará a linha telefônica de número, então isso aqui é importante para a prova. Qual é o número aqui, galera? O número é 153, tá? O número da guarda municipal que a Anatel vai destinar, né? Essa faixa exclusiva aqui é de frequência de rádio aos municípios que possuem guarda municipal. Então, a Anatel destinará o número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuem guarda. Então, se eu ligar, por exemplo, 153, eu vou ali estar chamando, logicamente, a guarda municipal, tá? Existe 193, existe 190, né? Então, as autoridades de segurança pública, os órgãos de segurança pública também existe, tá? Esse número aqui e essa faixa exclusiva, né, depende, logicamente, da competência de cada órgão. Artigo 18 diz: é assegurado ao guarda municipal o recolhimento em cela de forma isolada dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva, ou seja, antes de transitar em julgado. Gente, isso aqui é uma regra para qualquer agente de segurança pública, né? Então, você combate o crime, você vai atuar, a guarda atua de forma preventiva, a polícia judiciária de forma repressiva, a PM de forma ostensiva. Então, logicamente, quando você imagine que um policial, um guarda, praticou alguma irregularidade, praticou uma infração penal, ele vai ficar preso junto com os demais detentos? Claro que não. Então, ele vai ficar, logicamente, recolhido em cela de forma isolada, né? Em relação aos demais presos, lógico, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva, tá? Então, fica atento com isso. Como é que cai isso em prova, galera? Olha lá, caiu na prova. Educa, Prefeitura de Jacaraú, Paraíba, Guarda Municipal Feminino 2024. Então, essa questão aqui é bem fácil. A respeito das prerrogativas da Guarda Municipal, prevista no Estatuto das Guardas Municipais, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Vamos lá? Para a ocupação dos cargos em todos os níveis de carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Correto, né? Então, percebe que ele quer a incorreta. Então, a A está correta, não é o gabarito. B. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Correto, também não é o gabarito. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrições médicas, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo dirigente. Correto também, tá? D. Os cargos em comissão das guardas municipais poderão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade ou por indicação do Poder Executivo Municipal. Opa. Não tem essa observação aqui, né? Então, não tem essa observação aqui. Então, o gabarito, letra D. Aí diz: é assegurado ao guarda municipal o recolhimento, né, à cela de forma isolada dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Correto, né? Então, o gabarito aqui, nessa questão, letra D. Então, bem fácil, galera. Vocês vejam que a lei ela é pequena, mas tem detalhes importantes para a tua prova, para você não errar uma questão de prova. E eu estou mostrando aqui com questões atualizadas que como é que cai em prova e não tem como você errar. Tá bom? Bora lá. Capítulo 9 das vedações. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica às forças militares, quanto
a posto, né? Lembra que posto quem tem? São os oficiais, tá? Os oficiais. E graduação? As praças, né? As praças, tá? Os oficiais e praças. Então, a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica às forças militares, quanto a posto e graduação, títulos, uniforme, distintivo e condecorações, tá? Então, não pode ter as mesmas condecorações, as mesmas insígnias, distintivos, uniformes, por exemplo, das forças militares, certo, galera? Como é que caiu isso em prova, professor? Caiu na prova. FGV, Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, Guarda Municipal, né? Guarda Civil Municipal 2024. Olha o que diz aqui essa questão. Diz assim mesmo. O município Alfa acaba de instituir, observadas as formalidades necessárias à sua guarda municipal, considerando o teor da Lei 13.022, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas em matéria de vedações, é correto, tá? Olha lá, é correto afirmar, então ele quer a alternativa correta, que é a estrutura hierárquica da guarda. Pode utilizar denominações idênticas, né? Então, pode utilizar aqui denominações idênticas, por exemplo, tá? Das forças militares. Quanto aos postos de graduação, acabamos de ver que não pode, né? Então, aqui pode, não pode. Não pode utilizar denominações idênticas das forças militares quanto ao posto de graduação, mas pode em relação a título, uniforme, distintivo e condecorações? Claro que não, tá? Não pode tanto em posto de graduação, mas também quanto a título, uniforme, distintivos, condecorações, insígnias, por exemplo. C. Não pode utilizar denominações idênticas às forças militares, correto? Quanto a posto de graduação, correto? Título, uniformes, distintivos, mas pode em relação a condecorações, tá? Então, não pode, tá? Não pode. D. Não pode utilizar denominações idênticas às forças militares, quanto a posto, graduação, título, uniformes, distintivo e condecorações, correto, gabarito, letra D. E. Pode utilizar denominações idênticas às forças militares? Não pode, né? Então, não pode. Então, errado aqui, letra E. Bora lá, galera, bem fácil. Capítulo 10 da representatividade. O artigo 20, galera, ele diz assim mesmo. Olha lá o que diz o artigo 20. Ele diz: é reconhecida a representatividade das guardas municipais, aonde? Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse do município, aonde? No Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública e no interesse do município, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Então, esse artigo 20 é bem pequeno, é bem fácil, mas já caiu em prova. Olha lá, caiu na prova aqui. Fundatec, Prefeitura de Porto Alegre, 2025, Guarda Municipal. Assinale a alternativa que apresenta os conselhos dos quais, né, que apresenta aqui os conselhos nos quais as guardas municipais têm representatividade reconhecida e que atendem aos seus interesses. Diz: Conselho Estadual de Direitos da Propriedade, não tem nada disso, acabamos de ler, né? AB diz: Conselho de Segurança Pública e Privada. Conselho de Segurança Pública e Privada? Também não, nem vou ler o resto. Conselho do Idoso? Conselho de Proteção Estrutural e Comercial? Nada disso também. D. Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional, né? Aqui está certo. Conselho Nacional das Guardas Municipais, também está certo. E Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, correto.
Letra D, gabarito. Bem fácil, galera, não tem como errar. Não tem como errar. Olha lá. Capítulo 11, para terminar, está terminando a legislação, bem fácil. Espero que você dê like, né, e compartilhe essa videoaula para ajudar, logicamente, o Snipe Concursos e o professor Charles a postarem mais vídeos para ajudar você na sua aprovação, logicamente, tá bom? Capítulo 11 diz, disposições diversas e transitórias. Diz assim mesmo, as guardas municipais, né, entendido assim mesmo, as guardas municipais utilizarão uniforme, equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Falei disso no início da lei, né? Ao falar da lei, logo no início, eu remeti essa informação. Então, as guardas vão utilizar uniforme, correto, equipamentos padronizados, correto, preferencialmente o uniforme aqui vai ser na cor azul marinho. Não é exclusivamente, então fica atento aí. Não é exclusivamente, tá? Tanto é que existe guardas municipais em municípios que usam uniforme, por exemplo, verde, né, preto, outras cores, não necessariamente azul marinho. Artigo 22, diz assim mesmo, aplique-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, né, e cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Então, as guardas que já foram criadas antes da publicação dessa lei entrar em vigor, elas, logicamente, as regras desse estatuto vão ser aplicadas a essas guardas. E elas devem ter um prazo de 2 anos, logicamente, para adaptar-se às regras do Estatuto Geral. Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso como. Então, pode ser guarda civil, pode ser guarda civil municipal, pode ser guarda metropolitana, pode ser guarda civil metropolitana, tá? Sem problema nenhum. Certo, galera? Então, são essas denominações. Então, galera, matamos aqui a lei, bem fácil. Espero que você tenha compreendido a lei, que você possa ter relembrado a lei, né? Para quem já estudou e para quem está estudando a primeira vez, possa ter compreendido. E, galera, não deixe de dar like, não deixe de compartilhar esse vídeo para que possamos, logicamente, postar mais vídeos sobre outras disciplinas para ajudar você na sonhada aprovação, na sonhada estabilidade. Certo, galera? Obrigado, até a próxima.